Eu nunca parei, eu tenho complicado, que pode mandar uma coisa, mas ainda vai mandar aqui uma galera cheia de palha. Essas eu não sei do que, eu deixa ela conversar aqui, não, tem que ver se ele vai, ela vai. Vamos lá, lá, tem um pouquinho lá. Eu quero que o futebol da minha. Olha, Vai. Tá. Carro com farol mais bonito que tem é o Civic. Eu acho. Uhum. um sapato dele. Boa noite a todos. Nós temos aqueles 15 minutos de tolerância. Meu nome é Márcio, eu sou o diretor financeiro do Sindijus e nós resolvemos fazer essa live, né, essa conversa com os oficiais de justiça. O colega Márcio Eduardo, quem eu agradeço aí a confiança, né, ele ligou e sugeriu, deu essa sugestão, e prontamente eu já entrei em contato com o colega Charles, que foi o autor aqui do primeiro pedido para a dispensa do ponto, né? E logo que a gente tomou conhecimento dessa iniciativa do Charles, nós entramos com o terceiro interessado, esse processo é em 2022, né, vários outros colegas, outras instituições também contribuíram até a aprovação. E a aprovação, né, deu a origem à Resolução 74, que é o objetivo dessa nossa reunião, e também da Portaria 633, que regulamenta aí o cumprimento das metas. O Charles está presente aqui com a gente, né? Já, Charles, fique à vontade, obrigado aí pela participação. O objetivo aqui é a questão bem prática, né? É tirar dúvidas da resolução. A parte da portaria, eu acredito que ela é muito mais na prática, acho que não causa aí uma dubiedade. E após a gente aí compartilhar já com o Charles essa experiência que ele tem à frente da Central de Mandados, até porque a Central de Mandados, hoje, a realidade já é com a dispensa do ponto nos moldes, né, que foi aprovado aqui pelo Tribunal de Justiça. Então, a gente Beleza. discute, né? A resolução aqui ela já está na tela. Eu vou passar aqui dois informes, depois eu já entro aí com esse bate-papo com o Charles. E os colegas que tiverem dúvidas, né, fiquem aí à vontade para perguntar, ok? Então, gente, Márcio, eu tenho um material aqui para nós temos essa espelhar também a resolução quando eu for. 74/2025, que vai lá, por favor, para o artigo 1º, tá, Milena, por gentileza? E ela traz um aspecto bem simples. Diz o quê? Que os oficiais de justiça agora vão ter dispensa do ponto por meio de atingimento de metas. Vamos lembrar só uma coisa importante. Continua ainda lá o artigo 3º da Resolução 41 de 2018. Na Resolução 41 de 2018, há previsão expressa de batida do ponto para o oficial de justiça uma vez. Ou seja, se não atingir as metas, o oficial de justiça fica na regra antiga, certo? E o prazo são 60 dias, ou seja, todos os mandados que ele receber, ele tem que diligenciar no prazo de 60 dias corridos, né? E tem da data de distribuição. E essa data de distribuição são 2 dias aí úteis, tá? E aí a gente vai para a exceção. A exceção, ela dá um pouco mais de debate, que são os 90 dias. Os 90 dias, quem terá esse prazo de 90 dias? Bom, o oficial de justiça que estiver sozinho, respondendo pela unidade por mais de 30 dias, tá? E
aqueles mandados recebidos, quem tiver o seu acervo antes da publicação da resolução. Então, a gente tem dois pontos importantes Alô? aqui. Ora, o meu acervo, eu vou ter aí 90 dias para cumprimento, certo? E se eu estiver sozinho na comarca, eu também terei 90 dias para cumprir. Então, ou seja, a partir. E vem aí a portaria para regulamentar. Eu acredito que essa parte aqui já ficou claro, né? Se tiver alguma dúvida, a gente repete. E aí vem a portaria 633/2025. A portaria, ela é bem clara em dizer o quê? Primeiro ponto. Quando é que vai começar? É só no mês subsequente ao cumprimento da meta. Então, eu fiz questão de entrar em contato com recursos humanos. Então, a previsão para a liberação do ponto, gente, só a partir de junho. Então, será no mês em que deu a vigência, que foi o mês de maio, a partir do dia 7, certo? No final do mês, será apurada a verificação das metas e após, no mês subsequente, será dado a isenção do ponto. É uma questão bem especial, e a gente debateu bastante isso em conversa com o Charles, né? O que a gente observou? Que nesse primeiro momento, todo mundo vai ter o quê? A isenção do ponto no mês. Só se, por exemplo, acontecer algo bem diferente, que eu acredito que não seria o caso, né, de uma distribuição fora, além dos 60 mandados, que eu acredito que não vai acontecer. Mas, a princípio, então, todo mundo no mês de junho vai ter isento seu ponto. Aí, lembre-se que vão ter aqueles prazos dos 60 dias e vamos ter também o prazo de 90 dias, certo? E aí, eu chamo aqui logo o Charles. Você quer dar alguma palavrinha a respeito disso? Sim, tá me ouvindo bem? Pode liberar o microfone do Charles, por favor, Milena. Boa noite. Estão me Gente, ouvindo? só lembrando também que essa nossa reunião está sendo gravada para deixar para algum colega que queira assistir, tirar alguma dúvida. Boa noite. Está Vocês estão me liberado, ouvindo? Charles. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa Opa, noite. boa Sim, noite, boa ouvindo noite. bem. Ouvindo bem? Tem Perfeito. como eu espelhar a tela aí, Márcio? Tem como liberar para mim Tem, tem, espelhar? tem, tem como esperar. Só um segundinho. Perfeito. Tu vai solicitar, viu, Charles? Aí a Milena ela aprova. Tá dando aqui que não tá podendo por enquanto. Agora sim. Perfeito. Vocês estão olhando a minha tela? Estão Sim, conseguindo ver sim. minha tela? Sim, Tá? Pessoal, boa noite. Meu nome é Charles Pimentel, sou oficial de justiça há 19 anos, tá? E atualmente exerço a função de supervisor da Central de Mandados, tá? Falar aqui um pouquinho dessa dispensa do ponto para os oficiais de justiça baseado na Resolução 74, que modificou a 41, e a portaria GP 633, que regulamentou essa resolução, tá bom? Aqui, a fundamentação básica sempre será a Resolução 41/2018, que já está em vigor lá desde 2018, tá? E eu vasculhando essa resolução o ano passado, eu observei que tinha uma exceção no parágrafo único do artigo 10 dessa resolução, que ela diz que não se limita ao registro do serviço interno em 5 dias para os demais servidores. Isso não se aplica para os oficiais de justiça, para os comissários de infância, de juventude e também auxiliares motoristas, tá? Com isso, a gente já tinha essa previsão de liberação de ponto de forma manual pelo chefe imediato, né? Daí, então, foi provocado ao tribunal e aí a gente chegou até aqui na data de hoje, tá? Então, basicamente, a resolução 74, ela veio para nos ajudar nesse cumprimento e agilidade das diligências sem precisar daquele registro diário de ponto, tá? O que mudou, Charles? Da resolução 74 para 41.
não mudou muita coisa, exceto que a gente tem a dispensa do ponto desde que a gente cumpra uma determinada meta. Isso foi o que mudou, tá? Então, foi incluído na Resolução 74 a inclusão do artigo 3º, 3A, né? O 3º A, que Márcio já até falou aí do que se trata, que é a dispensa do ponto eletrônico condicionada a uma meta. E que meta é essa, Charles? É de devolver todos os mandados em até 60 dias corridos, tá? Antes, porém, dessa publicação da resolução, a gente utilizou já isso na central de mandados através de uma portaria interna, que eu vou demonstrar mais na frente quais foram os resultados práticos dessa implantação já utilizada na central de São Luís, tá? Então, basicamente, a dispensa do ponto está condicionada ao cumprimento de uma meta, tá? E essa meta é devolver todos os mandados cumpridos num prazo de 60 dias corridos, tá? Detalhe, a distribuição desses mandados, eles têm que ocorrer após a chegada na caixa do oficial de justiça distribuidor, dentro do prazo de 2 dias úteis, tá? Então, não adianta também a Secretaria gerar os mandados para os oficiais de justiça e esses mandados ficarem lá parados, tá? Eles vão ficar contando dentro do prazo geral da mesma forma. Então, o que a gente observa nas comarcas do interior, na qual estou trabalhando no oficial de justiça extraordinário, é que o volume de mandados é muito grande e o oficial de justiça ele vai distribuindo para si mandados de forma seletiva, tá? Com a resolução 74, isso não será possível quem quiser, claro, cumprir essa meta e deixar de registrar o ponto, tá? A exceção para isso, a exceção está lá na própria resolução, que são as conduções coercitivas ou outras diligências similares. Por que conduções coercitivas, Charles? Não estão dentro do prazo de 60 dias, porque as conduções coercitivas elas são cumpridas no dia da diligência, tá? Então, esses mandados eles não entram nesse cômputo de 60 dias corridos, tá? E também mandados que apresentarem erros na devolução dos sistemas. Imaginamos que você tem um mandado lá no PJE, você consegue até cumprir a diligência, você junta avulso esse mandado, tá? Mas ele não consegue sair do teu sistema, ou por um erro no próprio PJE de atualização, seja por um erro no teu autenticador, na tua assinatura eletrônica, enfim, ele não sai da tua caixa. Então, por esse mandado, enquanto a informática não resolver, você também não será prejudicado, tá certo? Deu para compreender até aqui? Posso continuar? Tranquilo, Charles, tranquilo. Sim. Tá? Aí a gente tem situações especiais, que o Márcio também já falou. São os mandados recebidos antes de 7/5/2025. Para esses mandados, tá? O prazo de devolução vai ser de 90 dias. Tá? Então, todo mundo, como o Márcio já falou, no mês de junho vai estar seu ponto abonado. Então, todo mundo vai ter que bater o ponto até 31 de maio, e a partir do dia 1º de junho ou dia 7 de junho, que é o que eu vou utilizar lá na central de mandados, vou fazer o cômputo para trás, 60 dias, tá? Possivelmente todo mundo em junho vai ter o seu ponto abonado pelo seu chefe imediato, tá? Porque se o mandado tiver sido recebido anterior ao dia 7/5/2025, todo mundo vai estar aí com o prazo ainda em vigor desse de 90 dias corridos, tá? E esse prazo também de 90 dias corrido pós 7/5, ele também vale para aquele oficial de justiça que esteja recebendo a demanda sozinha na comarca, tá? Então, o prazo para ele é diferenciado, é de 90 dias. Tá? Como é que vai ser essa aferição de meta, Charles? Né? Quem vai regulamentar isso, como o Márcio já muito bem falou, é a portaria 633/2025. Tá? Vai ser verificada, essa verificação é feita mensalmente pela chefia, que ela pode fazer pelo SCM, pelo próprio PJE, pelo CEU e também pelo jurisconsulte, que o jurisconsulte também tem essa possibilidade. Tá? Então, atingida essa meta, essa verificação, a dispensa tem que ser lançada no sistema mentor pelo chefe imediato.
me pergunta, Charles, por que que o oficial de justiça ele tem que ficar condicionado, tem que ficar dependente do chefe imediato? Primeiro, que essa inserção dentro do mentor, como eu vou mostrar mais à frente, ela é feita manualmente, tá? Ela é feita manualmente. Por um critério da administração, ela não quis também a administração do TJ, como se trata de meta, e meta o sujeito ele pode cumprir ou não, né? O TJ resolveu deixar isso a critério do chefe imediato. Então, é responsabilidade da chefia imediata, tá? Fazer essa liberação de ponto, tá? Quando é que é a vigência da primeira aferição? A vigência da resolução, ela começa dia 7 de maio de 2025. A primeira aferição, final de maio de 2025. Então, vocês vão bater o ponto até dia 31 de maio de 2025 e no começo de junho, o chefe imediato já faz a aferição e possivelmente não, todos os oficiais de justiça já iniciarão o mês de junho dispensado do registro de ponto. Tá? Se tiver algum chefe da central de mandados aí na sala, então já compreendam que no mês de junho todos os oficiais de justiça estão aptos a serem liberados do ponto. Primeiro, que não tem uma vigência ainda de 60 dias para saber se o mandado está atrasado, e se tiver mandado superior a esse prazo, ele foi expedido anterior ao dia, à data em vigor da resolução. Então, o oficial de justiça também vai estar em dia. Para que foi isso? Para que o pessoal já não entre, né, dentro desse sistema de meta devendo. Tá? Aí os oficiais de justiça podem me perguntar, mas Charles, em prazo de 90 dias eu não consigo resolver minha demanda que eu tenho pendente, cumprimento. Aí eu sugiro que faça o chefe da central ou o diretor da unidade solicite os serviços ou o trabalho dos oficiais extraordinários, do eixo de produtividade oficial extraordinário, que a gente começou a atuar pela comarca, pelo polo de Chapadinha, e a gente vai alcançar todas as comarcas aí em breve, tá? Para vocês poderem sempre estarem cumprindo essa meta depois que o mutirão passar pela comarca de vocês, caso a demanda seja muito grande e vocês não conseguirem cumprir essa meta. Então, observações importantes, todos os oficiais de justiça iniciarão o mês de junho dispensado do registro de ponto. Por quê? Porque o artigo 3º da portaria, ele diz que o cumprimento da meta resultará na dispensa do registro do ponto eletrônico no mês subsequente. Então, como a resolução entrou em vigor hoje, tá? O mês subsequente é o mês de junho, então todo mundo vai ter que ser liberado do ponto a partir do mês de junho, tá? Com relação aos mandados expedidos anteriores a 7/5, eles só vão poder cobrados, né, e prejudicarem essa meta de cumprimento de dispensa de ponto a partir de 7 de agosto de 2025, que é o que dá aí 90 dias da data da publicação da resolução. Tá? E quando a meta não for cumprida, Charles, aí o chefe imediato ele tem que fazer uma comunicação formal e obrigatória para o oficial de justiça. Tá? Essa comunicação ela tem que ser formal pelo Digidoc, que eu vou mostrar um modelo aqui mais à frente, tá? E o servidor ainda vai poder fazer uma revisão dela em até um prazo de 2 dias. Tá? Imaginemos que é um caso, por exemplo, de uma condução coercitiva, que o mandado foi expedido aí há mais de 6 meses ou no ano anterior, e ele só tem que ser cumprido em determinada data. Uma coleta de exame de DNA, na qual o oficial de justiça tem que acompanhar, uma vistoria, uma inspeção judicial em que o oficial de justiça tem que acompanhar o magistrado. Nesses casos em que a diligência ela é realizada no dia certo, num dia determinado pelo magistrado, esse mandado ele não pode ser prejudicar essa aferição de meta do oficial de justiça, tá? Enquanto ele não faz esse recurso, essa revisão dessa comunicação, após a comunicação, o oficial de justiça ele tem que registrar o ponto obrigatoriamente, tá? Eu deixo aqui uma cópia da notificação, lembrando que a resolução ela fala em comunicação, tá? Mas essa comunicação formal ela tem que ser feita através do Digidoc, tá?
dentro do DigiDoc não existe a opção comunicação formal, mas existe notificação que a gente pode utilizar aí, utilizando um princípio da fungibilidade, a gente utiliza como notificação. Quem tiver interesse de puxar essa cópia que eu estou espelhando na tela, está aqui nesse QR Code que vocês podem apontar aí e baixar. Tá? O que foi mantida nessa resolução e na portaria por conseguinte? A dispensa não exime do cumprimento de prazos, tá? Então, as centrais de mandados do interior, regidas pelos provimentos 18/2023, outra de Imperatriz, outra de Timon, outro de Balsas, por exemplo, eles têm prazos próprios de cumprimento. Então, os oficiais de justiça o prazo dele não estão sendo alargados em razão dessa dispensa de ponto para 60 dias. Eles têm que cumprir os prazos que estão determinados nos provimentos internos de cada central e também no Código de Normas do Tribunal de Justiça. Tá? A ausência, outro ponto que é obrigatório segundo a regulamentação, que quando convocado, o comparecimento do oficial de justiça quando convocado, tá? Então, foi solicitado o seu comparecimento, né? Inclusive, eu faço um apelo aqui para os oficiais de justiça, com essa dispensa de ponto, ele sempre deixe seu telefone ligado, né? Porque quando a gente liga da secretaria ou da central de mandados, não é para falar bobagem, é para falar de alguma coisa do trabalho. Então, deixem sempre seus telefones ligados, atendem os telefones dos secretários, dos chefes das centrais, ou pelo menos retornem assim que puderem, porque tem sempre uma coisa urgente a se tratar, tá? E ele diz o seguinte, que uma vez o oficial de justiça convocado, ele não comparece, né, ele tem uma ausência injustificada dentro do prazo de 2 dias úteis, ele é caracterizado ali uma falta funcional do servidor, certo? Pessoal, e qual é o passo para se extrair esse relatório que o oficial de justiça esteja ou não cumprindo essa meta? Tem alguns caminhos. Você pode ir pelo jurisconsulte, que eu espelhei uma tela aí, eu posso disponibilizar esse slide depois, tá? Você vai aqui pelo relatório de primeiro grau, aqui tem relatório de mandados expedidos, tá? Na próxima tela, você coloca a matrícula do servidor, e aí uma próxima tela é de um relatório, tá? Com o número do processo, e aqui tem dias de posse do servidor. Tá? Então, aqui você já sabe que o servidor está com quantos mandados ele está e qual os dias que ele está com aquele mandado. Tá? Uma vez caracterizado aqui um prazo superior a 60 dias, então ele não vai estar sendo mais dispensado desse ponto pelo chefe imediato. Tá? Charles, o oficial de Oi. justiça tem acesso a esse relatório? Tem acesso, todos os oficiais de justiça que têm jurisconsulte, eles podem ter acesso a esse relatório aqui, tá? Ele pode fazer essa consulta por aqui, tá? Outra forma de fazer a consulta, e aí eu gravei esse vídeo aqui, deixa eu ver se vai rodar, é pelo próprio PJE. Tá? Ele vai entrar pelo PJE, ele vai entrar pelo perfil oficial de justiça distribuidor, tá? Tanto o chefe imediato como o próprio oficial de justiça tem, tá? Vocês estão vendo aí no meio da tela, tá? Umas etiquetas, tanto aqui na tua esquerda, embaixo do processo, como aqui nessa parte aqui onde tem distribuído ao oficial de justiça. Então, quem não tem essas etiquetas, não está utilizando, está atrasado. Então, baixe essa etiqueta. Ela só serve no Google Chrome, é uma extensão do Google Chrome. Tá? Nessas etiquetas, você consegue etiquetar os mandados, colocar informações urgentes, tá? E também checar aí na própria tela o prazo que você está com aquele mandado. Por exemplo, eu fiz uma checagem aí da oficial Ademilde, ela não tinha nenhum mandado. Chequei um outro oficial de justiça e coloquei pesquisar, tá? Então ele já me mostra aqui embaixo, quando eu rolo a tela,
tá? A quantidade dos mandados que ele tem aqui acima de 60 dias, tá? Então, quem não utiliza essa etiqueta, tá? Procure utilizar, que ela ajuda muito, tá? Ela ajuda muito aí até nessa observação. Além de você poder identificar o expediente ali com alguma etiqueta, com alguma informação importante, como, por exemplo, carta precatória que não vinha data de audiência, e assim sucessivamente. Tá? Então, tem essas formas de fazer essa checagem, tá? Pelo jurisconsulte ou pelo próprio PJE, tá? Como é que o chefe imediato vai liberar esse ponto? Ele vai liberar de forma manual, como eu falei, lá no mentor, tá? Ele vai escolher lá o oficial de justiça, tá? Ele vai incluir lá a justificativa serviço externo, tá? Vai colocar ali resolução 74 e vai mandar salvar. É assim que ele vai liberar o ponto de todo mundo, tá? A gente está solicitando lá junto à informática, assim como o oficial de justiça Adoniran está desenvolvendo um sistema que aí talvez a gente replique para as demais unidades, uma forma de alimentar esse dado de forma automática, tá? Ou então o próprio sistema do tribunal fazer esse cadastro dessas datas em lotes apenas pela matrícula do servidor. Já fiz também essa solicitação. O que sair primeiro a gente replica para todo mundo do interior. Tá? Tá dando para compreender, pessoal? Vocês estão. Tá claro? Charles, eu estou acompanhando aqui o chat, só tem uma pergunta, mas é nada a respeito. Você pode continuar, tá muito bom. Certo? Olha, aí é a forma de se fazer essa liberação manual. Só um pouquinho. Eliana, passando aqui para a próxima tela. Tá, eu vou falar um pouco da nossa experiência a nível de central. A gente começou essa experiência de liberação do ponto com a portaria 88/2025. O que que isso nos trouxe de bom para a central de mandados de São Luís, tá? Primeira coisa, redução do número de cobranças, tá? Se vocês observarem no gráfico na tabela lá em cima, tá? No mês de janeiro de 2024, eu tive 119 cobranças das unidades por mandados atrasados, tá? Em janeiro de 2025, eu tive apenas 16 mandados por cobranças por mandados atrasados, tá? Então, no ano de 2024, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, eu tive 339 cobranças por mandados em atraso, tá? Em 2025, só tive 137, ou seja, uma redução de cobrança aí de 59,67%, porque os oficiais de justiça se interessaram tanto, né, para não perder esse prazo de cumprimento, então eles estão devolvendo os mandados de forma dentro do prazo, e olha que o prazo na central, pela portaria que está em vigor, né, que agora vai deixar de existir em razão da resolução, que é um normativo muito maior, eram de 45 dias corridos, não era nem de 60. Então, a gente tem uma redução de cobrança com a implantação dessa portaria de liberação de ponto de 59,67%, se comparada aos meses, os 4 primeiros meses do ano anterior, tá? E dos 162 oficiais de justiça que iniciaram o projeto agora em janeiro de 2025 até agora, apenas 10 oficiais de justiça deixaram de cumprir a meta. Então, há uma redução aí, menos de 10% de oficiais de justiça que deixaram de cumprir a meta, e olha com a meta de 45 dias, como eu já falei para vocês. Tá? Então, esse planejamento de cumprir a meta e a liberação do ponto é uma experiência na Central de São Luís que já deu muito certo. Tá? E já deu muito certo, a gente está a ver pelos números que se explana aí na tela para vocês. Então, isso tende a ser
todo mundo ser beneficiado com isso e também dá muito certo. Você vai, por exemplo, numa comarca de Araioses, a demanda muito baixa, né? O pessoal também trabalha lá muito certo, não sei se Camila ainda está aí na sala. Então, muita gente vai ser beneficiado com essa resolução, que é uma resolução que ela não está somente liberando o ponto dos oficiais de justiça, ela está liberando o ponto baseado no mérito. Vejam que a inversão não é liberar o ponto para todo mundo e nem favorecer quem não cumpre os seus mandados em dias. É exatamente ao contrário, é justamente favorecer aquele oficial de justiça que trabalha, que está com seus prazos em dias e que merece um tempo maior e uma liberdade ainda maior para cumprir seus mandados de forma tranquila e célere. Então, a experiência da Central replicou a Resolução 74 para o Estado do Maranhão e eu espero, né, que também dê certo em todas as comarcas do Estado, assim como deu aqui na nossa Central de São Luís, tá? E, por fim, agradecer vocês aqui pela oportunidade, agradecer ao Márcio Alcinde Juiz pelo convite, tá? Deixar meu telefone aqui de contato e também deixar meu e-mail para caso alguém tenha alguma dúvida com relação a isso e me coloco aqui à disposição de eventual questionamento. Obrigado aí, Charles, pela contribuição. Eu fico assim, muito orgulhoso e sou testemunha, né, o quanto você vem desempenhando um trabalho assim, de excelência e representando os oficiais de justiça. Onde a gente chega, no Tribunal de Justiça, conversa com os demais colegas, sempre é essa boa apresentação. Não só você, com toda a equipe aí da Central de Mandatos, né? E a gente fica muito feliz. Por isso, eu acredito que é esse o papel dos oficiais de justiça, que é de levar, né? Um colega mesmo me mandou uma mensagem, eu achei até engraçado, disse, Márcio, mais do que justo a aprovação dessa resolução, nosso escritório é da rua, como que a gente pode bater ponto, né? Voltar para bater ponto? Né? A expressão que ele utilizou foi muito engraçada, mas é a realidade, né? E isso engrandece muito o trabalho dos oficiais. E como você falou, essa resolução ela vem para reconhecer, você dá mais oportunidade, as pessoas não ficar preocupadas com o ponto eletrônico, e sim hoje a cumprir as metas, né? Todo o tempo está sendo exigido, até para receber o. Aí a gente daqui a pouco pode até falar sobre isso, né? A pauta, mas eu vou dar uns informes sobre isso, sobre o auxílio transporte, né? A gente está sendo, o oficial de justiça é monitorado por isso. Então, mais do que justo esse reconhecimento do Tribunal de Justiça. E eu vinha falando em outros locais que eu visitei, várias comarcas nesses dias, disse, olha, gente, isso não é só para o oficial de justiça, né? Essa resolução está dando certo, ela pode ser espelhada para os demais servidores que cumprem metas, né? Eu acho que isso aí é algo que o futuro, né, ele vem trazer para todos os servidores do Poder Judiciário. E tem uma pergunta aqui, Charles, no chat, que é do... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O colega que perguntou aqui, foi o Davi, né? Ele perguntou, sim, se eu bater o ponto, aquela questão lá não lembrou e bateu o ponto. Vou ser prejudicado? Davi, olha, lá na resolução não está prevendo nada disso, né? Então você não vai ser prejudicado por conta disso. O que a gente pede é que os colegas utilizem, né? E, assim, a gente também pede para essa aderência de todos os oficiais para o cumprimento dessa meta. Até porque esses dados, quando forem apresentados, eles vão ser apresentados no momento oportuno, né? O Charles está fazendo aí um grande trabalho, né? A questão do oficial de justiça extraordinário, e vão ter outros projetos também que estão sendo lançados para justamente apresentar, olha, existe uma solução, um problema aqui, existe uma solução. Foi né, providencial, né, se modificar a resolução do ponto. Eu encontrei agora em uma comarca, assim, até fiquei preocupado porque chamou a atenção dos oficiais de justiça que, né, eles vão ter os 2 meses, mas eles falaram, é que é impossível porque a demanda é muito grande. Aqui encontrei bem aqui em São Bento, né, eu estou em Pinheiro agora, né, encontrei em São Bento, os 2 colegas dizendo, olha, nos primeiros 2 meses a gente vai, mas a gente não tem como, porque a demanda lá é muito grande para os 2 oficiais de justiça. Nem que eles queiram, né,
não vai ter como fazer, porque o acervo que eles têm, em 90 dias, eles não conseguem cumprir. E aí já fica aqui, o chat deixou a dica da comunicação para aderir aí o projeto do oficial de justiça extraordinário. Tem uma outra pergunta aqui do Lucivan, eu acredito que foi o Lucivan que fez. Meu chefe imediato retirou o perfil de oficial de justiça distribuidor dos OJs da comarca, né? E também se o jurisconsulte pega do CEU. Eu não sei informar. Não, o jurisconsulte ele não pega do CEU, ele pegava do antigo Temes e do PJE, tá? Mas aí tem que constar lá no CEU mesmo de forma manual, lá no perfil, tá? O CEU tem que ser pelo sistema CEU, ele não traz no jurisconsulte mais nada que a gente não possa suscitar aí para o tribunal. Eu acho que deve ter uma integração entre os sistemas porque todos são do CNJ, né? De repente eu posso provocar isso, Lucivan. Com relação ao perfil, tá? Me passa amanhã o teu CPF, que eu vou conceder o perfil lá de João Lisboa para ti pelo menos um oficial de justiça é importante ter esse perfil, tá? De oficial de justiça distribuidor, só me passar o PJE. Posso disponibilizar sim, acho que o Walter Link está procurando aqui no chat. Posso disponibilizar sim, só preciso me dizer como é que o Márcio quer que eu faça. Disponibilizar os slides, tá, Val? Tem também uma pergunta aqui Tranquilamente. do Anderson Bogessa. Essa liberação manual precisa ter data final indefinida, né? Eu acredito que ele está se referindo à liberação do ponto, né? Então, é só para o mês, né? Então, a resolução ela é bem clara. Porque A todo mês... resolução é porque a portaria ela diz que é do mês subsequente. Então, como a resolução entrou em vigor agora dia 7, começar a vigorar essa liberação a partir do mês de junho, tá? Então, mês de junho, todo mundo deve ser liberado do ponto. o chefe imediato libera o ponto sempre no início do mês. Esse é o propósito, né? Porque já Esse é o está liberado. propósito. Esse é o propósito, liberar sempre no início do mês, né? Até porque o ponto Lá na central eu vou utilizar o dia 7, né? O dia 7 para fazer essa aferição, para liberar o mês inteiro, porque dia 7 é que a gente vai sempre contar os 60 dias para trás doravante, mas aí liberando sempre o ponto. Esse mês os oficiais ainda têm que registrar o ponto até o dia 31 de maio, tá? Ma- Márcio, Oi, Márcio. Pois não, amigo? oi, tudo bem, Márcio? Boa noite, meu irmão, tudo bem? Tudo tranquilo. Agradecer aí nosso amigo Charles pela disponibilidade, né, pela excelente, brilhante apresentação, bem didática, né, bem elucidativa. Trouxe um pouco já dessa experiência, né, da implantação na central para compartilhar com os colegas e também, Márcio, te agradecer, né, por ter se sensibilizado e entendido que de fato isso era uma demanda importante também, né, debater essa temática. Eu queria ser breve aqui, porque eu estou de plantão, vou ter que sair aqui para cumprir um MPU. Estão me ouvindo? Sim, sim, mas pode Tá me falar. ouvindo? Tá, né? Tá. Márcio, eu queria só, na verdade, a minha preocupação, como eu até alertei no grupo, os colegas, é que a gente tem uma resolução, tá? Não é uma lei que liberou a gente do registro de frequência. Então, a gente sabe que uma resolução ela tem suas fragilidades, né? Ela pode ser revogada, ela pode ser suspensa, como a gente já viu em outros momentos aí, né? A Central de São Luís, né, chegou a ser suspensa, né, lá em 2005 e tal. Então a gente sabe que a gente precisa, de fato, cuidar disso, né, desse benefício que há tanto tempo a gente pleiteia e que agora a gente conseguiu implementar, tá? E aí a minha preocupação, né, que eu vou até remeter aqui quando a gente foi implantar lá o auxílio transporte, eu parecia o chato do grupo, eu dizia, pessoal, bora devagar, embora com cuidado, porque eu tinha alertado, o Charles tinha participado lá da comissão que tratou da questão do auxílio transporte, né, junto com o Márcio Luiz e tal. E na época a gente sabia que tinha se sinalizado, né, porque o interior de fato não trazia, né, nos relatórios o número real, né, muitos colegas faziam juntadas de mandado em vez de ter o mandado formalmente distribuído, isso não trouxe um número real.
e acabou trazendo um número abaixo de 100 de média. E a gente alertando, eu falando, pessoal, bora devagar, não vamos passar muito mandado, bora devagar e tal. E não teve jeito, teve muita gente que se empolgou. E aí, meu amigo, foi aquela tragédia toda, né? De todo mundo cair em auditoria, até hoje não se paga mais de 150, né? Nosso colega Lucivan foi um dos grandes prejudicados, cumpria só meia eletrônica, ainda teve desconto, foi penalizado. E aonde que eu quero chegar com isso? Parece ser um discurso chato, de novo, repeti-lo, para que não se tenha ansiedade também com a questão do ponto, para que se tenha cautela, para que se saiba usar esse benefício. Vou citar um exemplo claro: os colegas que estão em comarca inicial, muito cuidado, porque não tem lógica os dois colegas ficarem, de repente, não aparecer na comarca durante a semana. Não, eu vou ficar, isso tem que estar bem alinhado, os dois colegas. Por quê? Algumas medidas, né, algumas demandas são incompatíveis com o cumprimento eletrônico, sobretudo a demanda mais sensível que a gente tem hoje, que é a Maria da Penha, né, um afastamento do lar, né, uma MPU que a gente não consiga contato com as partes. Então, minha dica para os colegas que trabalham em comarca, né, iniciais, né, é que eles façam um alinhamento, os dois, para que a comarca nunca fique descoberta. Por quê? Porque se começarem a surgir reclamações, ó, o oficial sumiu, eu nunca mais vi o oficial, olha aqui, tem demanda aqui de Maria da Penha que não está sendo cumprido, está demorando o cumprimento. Fica a preocupação de o tribunal rever a resolução. Então a gente precisa ter muita maturidade para lidar com isso, né? Outro ponto importante, cara, é telefone. Pô, tu não está na comarca, teu telefone lhe tocou, cara, prioriza, responde. Foi alguma coisa que aconteceu, foi uma audiência que não aconteceu, e às vezes ali na audiência alguém quer alguma posição, o juiz quer despachar um processo, bota um toque diferente para o secretário, para o juiz, para quem te liga, tu tá entendendo? Porque não vai fazer sentido, por mais que a resolução diga que tu pode aparecer daqui a 2 dias, vou aparecer daqui a 2 dias lá para dar uma explicação. Eu acho que isso não é coerente, não é razoável. Então, assim, a minha preocupação é só essa, mas porque acho que um benefício, cara, que se a gente, né, de fato, se ele se implementar e ficar, cara, isso é um grande divisor de águas acho que na vida funcional do oficial de justiça. Essa era a minha contribuição, meu amigo. Obrigado aí pela atenção e boa noite. Obrigado aí, Márcio, pela contribuição. Colegas, o chat já disponibilizou para a gente aqui, então a gente vai fazer a matéria ao final, o jornalista já está acompanhando aqui a, a nossa live, a nossa reunião, e a gente vai colocar no corpo da matéria os slides, tá? Pode ficar tranquilo. Márcio, você tocou no ponto, sim. Mais algum colega quer fazer pergunta? Pode ficar à vontade. Nonato levantou a mão aí, o Raimundo Nonato. Donato, por favor, só desbloquear o microfone do Donato. Raimundo Donato, Milena, o desbloqueio está sendo manual, o próprio a gente pode tirar ou só você pode desbloquear? Não, ele pode ativar também. Pronto, Donato, é só você tocar no microfone, tá? Que vai, que vai habilitar para você falar. O teu microfone está fechado. Então você pode só clicar nele e pode falar. Bom, acho que ficou travado a tela dele. Gente, o Márcio tocou num ponto assim bem sutil, né? Essa resolução ela vem como um instrumento, né, para melhorar. Como se tem vários outros instrumentos hoje dentro da administração pública, como o PJE foi um instrumento fundamental também, modificou, né, os sistemas eletrônicos, né, como lá o CEU também. Então, esse instrumento é justamente para ser utilizado da melhor forma possível. A comunicação, eu acredito, dentro da secretaria, ela tem que existir, né? Eu, inclusive, conversei com alguns colegas que disseram, Márcio, aqui a gente tem já uma dinâmica de trabalho, gostei muito, né, de ter sido aprovada a resolução, mas nossa comunicação sempre está alinhada, porque para as coisas funcionar. Até, né? Então, a gente pede também foi um outro, eu recebi várias mensagens, né, pedindo que a gente tocasse nesse ponto aí do cumprimento das metas. E
vejam só, o Charles falou que a resolução da central, né, eram só 45 dias corridos. A gente avançou e colocou dentro da resolução, aí para 60 dias, né, 2 dias úteis para a questão da distribuição e também lá os 90 dias. Então, esses números, com certeza, vão crescer ainda mais. Tá? Se lá foi quase 57%, com certeza vai melhorar ainda mais o rendimento. E esses dados eles são importantes porque eles demonstram, sim, a produtividade e o compromisso de todos os oficiais de justiça com a administração pública. Hoje é assim, gente. Toda vez que a gente, Márcio também, né, e o ponto que a gente vai tratar, né, agora, a partir da próxima semana, o, 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 o auxílio transporte, custeio de diligência, já teve esse nome, já foi custeio de diligência, né? Que você precisa apresentar dados, não é só chegar lá e pedir, né? Eles querem ver, demonstrar. Ou melhor, quando você for tratar dentro do Tribunal de Justiça, levar várias opções de resoluções da coisa praticamente resolvida. Então, a responsabilidade é nossa, certo? E vai ser assim. Até porque, se a gente não fizer, gente, dessa forma, né, nós somos os primeiros interessados. Tá? Então, a gente tem que levar a solução, é muito mais prático. Por isso, eu endosso aqui as palavras do Márcio, né? E o microfone está franqueado aos colegas que quiserem tirar dúvida ou fazer qualquer outra pergunta. Tem um colega aqui no chat, Márcio, perguntando como Qual? fica a situação dos mandados expedidos antes da entrada em exercício na comarca que ainda estão na caixa de distribuição, tá? Esses mandados, geralmente nas comarcas do interior, são divididos por dígitos, tá? Então, não façam a redistribuição, eles vão contar dentro do prazo desse de 90 dias para cumprimento, tá? Porque se você fizer a redistribuição agora, ele vai contar com prazo de 60 dias. Tá? Então, é melhor ficar com eles na caixa de distribuição, na caixa de distribuição, mas aí já vão fazendo essa divisão com o colega para dar o devido cumprimento. Tá? Porque aí ele só não vai te prejudicar até o dia 7/8 de 2025. Após essa data, ele vai te prejudicar no registro nessa aferição dessa meta. Tá? Então, se ele está na caixa de distribuição, se você cumpre os mandados com terminação ímpar, o outro colega terminação par, então já façam ali a divisão de vocês e vão dando cumprimento a esses mandados para que eles não sejam te prejudicar a partir dessa data, que é 7/8 de 2025. Tá? O que vocês têm que se preocupar agora com os mandados que estão sendo expedidos a partir de hoje. Chegou hoje na caixa de distribuição de 7/5, distribua logo para você. Você vai ter 2 dias para poder fazer a distribuição, 2 dias úteis para fazer a distribuição. Se você não tem o perfil distribuidor, alerte a pessoa que tenha na comarca da resolução e desse prazo de 2 dias úteis para a distribuição para você, para poder contar os 60 dias. Então, cuide, faça a gestão desses mandados que estão sendo expedidos a partir de hoje, que esses é que vão te prejudicar de forma mais rápida, vamos dizer assim, prejudicar aqui entre aspas, tá? Esses que estão pendentes de distribuição, lá na caixa de distribuição, vá cumprindo dentro desse prazo aí de 90 dias, tá? Ah, Charles, não teve condição de cumprir esse passivo dentro de 90 dias. Aí você vai ter que voltar a registrar o ponto, porque é baseado na meta, está na resolução, mas peça para o diretor do fórum suscitar o projeto oficial de justiça extraordinário para ver se consegue dar uma vazão nessa demanda represada. Fala, Nonato. Fala, Raimundo Nonato. Tudo bom? Boa noite. Estão me escutando bem? Agora Agora sim. sim. Tranquilo, tranquilo, graças a Deus. É só parabenizar os colegas Charles e pela bom condução dos trabalhos. Está sendo tudo feito de forma bem tranquila e bem transparente. E como o Márcio Maciel alertou, né?
a gente também é o espelho do judiciário, né? E nós vamos estar sendo vistos por outros colegas também, e isso pode causar uma ciumeira também, e esse afastamento da comarca, principalmente por causa das medidas protetivas, medidas de urgência, né? Às vezes tem condução em audiência, tem juiz que determina, e as coisas começam a ficar difíceis. Mas o meu grande objetivo aqui é convidá-los, porque nós estamos na semana do assédio, de prevenção e combate ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação. É uma medida do CNJ, eu faço parte da comissão de assédio como representante do 2º grau. No tribunal existem 2 comissões de combate e enfrentamento ao assédio, 1º grau e 2º grau, onde tem assento servidores, tem assento o sindicato também, o George, como presidente do sindicato, faz parte também da comissão, e tem servidores indicados também pelo sindicato. E sexta-feira vai ter uma palestra com a psicóloga Fábia Carla. É uma palestra importantíssima de esclarecimento, é uma pessoa de renome nessa área da psicologia, da área do assédio, e é uma pessoa que o que ela tem que falar, ela fala, e ela não é chapa branca, não é que ela vai dar uma palestra para o tribunal que ela defende o tribunal, ela também bate, ela é bem justa, e hoje é o último dia da inscrição. Se alguns colegas pediu apoio do Charles, alguns colegas da Central de Mandado, alguns da Justiça, vai ser lá às 9 horas, na sexta-feira, no auditório Madeirejo, entendeu? É importante a participação dos colegas, que tem a representação também dos oficiais de justiça nessa palestra, que é uma palestra que vai ser muito importante, que trata desse tema, tá ok? Essa era a minha participação, era para fazer um convite, e nós estamos visitando várias unidades, e se alguma unidade se sentir que há necessidade da comissão de enfrentamento ao assédio visitar, hoje está, quando você abre o computador, já está falando sobre a semana de assédio, lá tem os contatos, certo? E pode também me procurar também, o Charles sabe meu contato, que a gente pode agendar uma visita naquela comarca que está precisando, ou a mim, ou o sindicato, ou a central de mandados, entendeu? A comissão pode fazer uma visita pontual nas unidades jurisdicionais que necessitam. Gente, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Nonato. Gente, mais alguém queira fazer pergunta? Tem uma pergunta de Jana aí que ele diz: os mandados de condução, que muitas vezes é expedido com mais de 90 dias para a data da condução, o que acontece nesse caso? Nesse caso, está na exceção da regra, viu, Jana? Está no artigo, eu já expliquei na tela anterior, tá? Que esses mandados eles não vão prejudicar o oficial de justiça. Tem lá tanto condução coercitiva, que está bem expresso, também tem mandados similares. Por quê? Porque existem as conduções coercitivas, mas também existem outras diligências que devem ser cumpridas somente em um determinado dia, né, previamente designada pelo magistrado, como, por exemplo, uma vistoria, o acompanhamento de uma inspeção judicial, uma coleta de exame de DNA. Quando vier a data certa, independente da data da expedição desse mandado, de 1 ano, de 6 meses, de 90 dias, de 100 dias, o oficial de justiça não será prejudicado em sua meta em razão disso, tá? E isso eu fiz questão da gente deixar expresso na resolução e na portaria com relação a esse ponto, tá? Tá no artigo 1º do artigo 3A, terceiro A, artigo 1º, essa ressalva. Bom, gente, se alguém tiver mais uma pergunta, fiquem à vontade, mas eu quero só dar, antes de finalizar aqui, passar a palavra para o Charles também, para fazer sua finalização, suas considerações finais, só passar um informe sobre a indenização de transporte, né? Semana passada eu conversei com a Mariana, primeiro para tratar da reunião da comissão, né? E ela pediu que a gente já levasse pronta aí uma proposta. O que foi que eu fiz? Eu acredito que até ela também entrou em contato com o Charles via mensagem lá no momento, eu fui lá nos processos, olhei todo o processo que trata da indenização de transporte, eu peguei todas as propostas, todas, independente de quem fez.
peguei todas, né? Fiz um condensado, eu acho que eu estou com 90% já da resolução, ponto, só porque eu tive essa demanda na semana, mas acredito que até sexta-feira eu termino, viu, Charles? Para a gente ter já algo materializado, não é algo pronto, né? É algo materializado. Aquela ideia boa que a gente foi pegando, pensando lá tudo e colocando na resolução. É óbvio que vai ter lá os cortes, mas é para a gente ter essa conversa inicial para tratar dessa indenização de transporte. A gente deu um gás aí na resolução do ponto, acredito que ela tá pronta, já tá em vigor, né? Agora só depende da gente, agora esse próximo passo é para a indenização de transporte. Outro ponto também que a gente foi bastante cobrado sobre é 1 ano e 1 mês já de atraso, vai já entrar por 1 ano, 2 meses já de atraso, 2 não, 3, né? Que a gente nós estamos já em maio dos excedentes. Bom, na conversa também lá com a doutora Mariana, eu pedi para ela, assim, olha, tem vários processos que estão tratando do pedido do pagamento dos excedentes. Só o sindicato ele tem 3. Eu identifiquei já 3 que a gente pede excedente. Outras associações, né, outros colegas individualmente pediram também. Poxa, vocês têm condições, pelo menos, de fazer quanto é que o tribunal está devendo para a gente ter um debate mais se isso é pouco, se é muito, se precisa dividir ou não, até enquanto a gente senta para resolver isso na resolução. Então, eles ficaram de fazer o condensado, né? E eu vi o despacho que o setor financeiro tem esses dados para eles dizerem, sim, nós estamos devendo quanto para os oficiais de justiça e fazer uma proposta para pagar, né? Porque esse valor lá é um valor que tem que ser pago para os oficiais de justiça. Outros colegas já nem mais acreditam que pode ser pago, eles já estão cumprindo só os 150, não passam os 150, né? É uma tática, né? Mas a gente tem que cobrar que eles paguem e que isso seja resolvido nessa próxima resolução, tá? Então, gente, esse é o próximo passo que a gente vai dar maior fôlego. O Charles também aqui já acredito que tem alguma coisa já escrito para a gente sentar lá com a administração e colocar a resolver. E eu acho, Charles, vai ser muito mais prático a gente levar, sentar para depois sentar lá com a comissão, né? Porque parece que até lá no dia que eu estava lá, eles vão acrescentar até o doutor Nilo, que estava na resolução anterior. E é bom, quanto mais pessoas pensando para resolver o mais rápido possível essa demanda que é urgente. Feito isso, não tendo mais perguntas, eu peço ao chat para fazer suas considerações finais. Agradecer, Márcio, o convite, tá? Me coloco à disposição do sindicato e dos colegas oficiais de justiça de todo o Maranhão, tá? Foi uma honra participar aqui da live e estou à disposição. Quem não tem meu telefone pode pegar com algum outro colega. Estou disponibilizando também aí os slides para Márcio, tá? Se quiser disponibilizá-los. E estou à disposição de vocês aí o tempo que for necessário, inclusive para fazer outra live, para a gente conversar sobre outro assunto. Enfim, estou à disposição sempre. E Bom, obrigado pelo convite e agradecer também a iniciativa de Márcio, né, que teve essa ideia de fazer essa live. E obrigado ao Sindijuiz e especialmente o Márcio Luiz pelo convite. Charles, a gente que agradece aí a sua explicação, a sua contribuição, a sua experiência, né? Até porque você tem quase 4 meses já com essa resolução funcionando. Isso é importantíssimo, né? Essa sua experiência. Com certeza mais colegas vão ligar, tirando dúvida, né? Isso é muito bom, ter essa referência da gente mesmo estar resolvendo os nossos problemas. E, com certeza, a gente vai manter aquela mesma linha lá da resolução do auxílio de transporte, fazer de forma transparente. E, gente, a gente precisa confiar mais na gente. A gente tem cabeças pensantes, gente muito boa, né, com ideias. E se a gente levar isso para o tribunal, vocês podem ter certeza, vai ser recepcionado com alguma outra coisa ali, mas o importante que o principal foi da gente, né? É a gente ter essa iniciativa, tá? Eu fico muito feliz, mais uma vez agradeço a você, Charles, a todos que participaram, estou à disposição de todos meu telefone. Peço desculpas se alguns colegas eu não consegui responder, estava em viagem, né? Mas vou responder a todos aqui daqui a pouquinho e até uma próxima oportunidade. Até mais, até logo. Mais e Boa mais. noite. Boa noite. Nossa.